Queridos batistas mineiros, estamos mais uma vez em Resplendor, no distrito de Calixto, e tivemos aqui o ano passado. Agora vamos colher testemunhos do projeto Radical Minas. E você acompanha tudo. Vem comigo! Calixto é um distrito simples da cidade de Resplendor, no interior de Minas Gerais, com pouco mais de 1.300 habitantes. Pequeno no tamanho, mas gigante na fé, o povo dessa região carrega no coração uma esperança viva de uma vida melhor. Entre montanhas e estradas de terra, há histórias escondidas, dores caladas e corações que anseiam por cura. Na campanha Fale Não Se Cale, Calixto também levantou a sua voz. Nós estamos aqui na cidade de Resplendor, distrito Calixto, onde nós estamos com a nossa igreja implantada aqui já há 73 anos. E muitos desafios nesse tempo, onde nós temos a nossa juventude, ela sai do interior para as cidades para trabalhar. Mas o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, levantado pessoas. Entre os que foram levados por Deus para auxiliar o trabalho da PIB Calixto, estiveram 5 jovens missionários radicais. Eles chegaram cheios de paixão, serviram com intensidade e realizaram um trabalho incrível ao lado dos missionários Reinaldo e Nilda. Mas o bonito dessa história é que o chamado não terminou com o fim do projeto. Uma das jovens que participou da equipe decidiu voltar para Calixto e hoje é um dos braços fortes desse casal na missão de alcançar vidas para Jesus. Para nós foi algo muito bom quando a Tati falou com a gente, mesmo no ano passado, antes de ir embora, que ela tinha o desejo de retornar e para estar aqui no Calixto, no Brasil, para poder fazer seminário, para que a sua vida espiritual, aprender cada dia mais da palavra de Deus, conversando com alguns irmãos, todos apoiaram, conversamos com a nossa família, minha família, abriu o coração para receber a Tati como uma filha, conversamos nesse tempo com os pais da Tati, e nos colocamos aqui à disposição que se fosse desejo do coração dela, ela tivesse esse desejo de vir à nossa casa, estaria de portas abertas para receber, e não só a nossa casa, tinha outros irmãos também da igreja, que a casa estava de prontidão para ela ser recebida como uma filha aqui em Calixto. E a Tati volta agora em fevereiro, e tem trago alegria, tem trago paz. Nós temos aprendido todo dia com a Tati, creio que ela aprende algo com a gente também. E para mim é mais uma filha na nossa casa. Sim, a Tati, ela veio com a missão e a gente fica muito feliz e gratos a Deus pela vida dela. Receber ela em nossa casa foi algo assim grandioso. Permissão do Senhor que ela voltasse e viesse para nossa casa. Então, hoje, são 3 filhas que eu tenho. A comemoração com a chegada de Tati foi de toda a família. A Tati voltou! Olá, nós somos as filhas do pastor Reinaldo e estamos aqui para falar um pouquinho da volta da Tati. Eu me chamo Carly, sou a filha mais velha do pastor. Eu sou a Kailane, sou a filha mais nova do pastor. Para nós foi uma grande surpresa ter a Tati conosco e ter ela em nosso meio é um privilégio. A gente aprende todos os dias e ela é como se fosse uma irmã. A Tati nos ensinou muitas coisas, muitas palavras chilenas, muitas origens de lá. Nós gostamos muito dela. Na casa dos missionários, ela não encontrou só um lugar para morar. Encontrou uma família, um propósito e um campo fértil para servir com tudo o que Deus colocou dentro dela. Agora, é ela quem vai contar o que significa viver a missão todos os dias. Hola, soy Tatiana Inés, estoy de vuelta aquí en Brasil, exactamente en Calixto. Esta idea de volver
nació en mi corazón el año pasado junto con el proyecto y fue la verdad algo bastante desafiador, bastante nuevo para mí, pero Dios siempre está detrás de los planes, preparando, ¿cierto?, las cosas que nos ayudan a nosotros para bien. Y si bien es cierto, este año volví sola, volví prácticamente libre de todo, con el apoyo de mis padres especialmente se dio todo, y también cabe destacar el apoyo que me ha dado el pastor Reinaldo junto a su esposa Nilda, sus hijas. La verdad han sido mis segundos padres para mí estando aquí. Estoy con bastantes ideas, bastantes expectativas y estoy próximamente también a prepararme para comenzar el seminario aquí. Ese es mi objetivo, de volver a Brasil y ya todo se va desenvolviendo, aprendiendo más el idioma. También estoy trabajando, es algo bastante difícil, sí, pero con la ayuda de Dios todo es posible y estoy aquí para trabajar, para servirle a Él, que es lo que yo quiero hacer hasta donde Él diga. Quando missionários chegam a um lugar, eles não levam só palavras, levam presença, escuta, consolo e direção. Em Calixto, o trabalho dos missionários locais e dos radicais não passou despercebido. Com amor e constância, eles têm plantado sementes onde antes havia silêncio. E essas sementes já começam a florescer. Agora, quem fala são os frutos, vidas que foram impactadas pelo cuidado, pela oração e pelo evangelho vivido no dia a dia. O trabalho daquelas meninas aqui foi exemplar, a meu ponto de vista. Ajudou muito, os meninos muito simpáticos, pessoas boas para a gente lidar com eles, muito humilde. Então eu fiquei muito satisfeito com o serviço, com o trabalho deles aqui na igreja, inclusive impactando muito na minha vida até. Então eu acho que foi uma coisa muito boa que aconteceu aqui. O pastor Reinaldo, nós já somos amigos de décadas, né? Inclusive na profissão. E o que me trouxe para a igreja até aqui, que eu estava desviado de igreja, foi ver o Reinaldo, o trabalho que ele estava fazendo aqui. Então aquilo mudou. E eu voltei e tenho fé em Deus, que agora que eu me converti de verdade, através do trabalho do Reinaldo. Eu estou aqui, né, mais uma vez, né, nesse ano, 2025, para dar continuidade sobre os radicais, né? E isso foi uma bênção aqui, né? Impactou aqui toda a comunidade, né? E eu também, né, fiquei muito assim, achei muito importante, né, eles largarem lá os familiares dele, né, o trabalho deles, né, largar né, pelo amor à obra de Deus, né, isso é muito importante. Isso assim, eu fiquei assim lisonjeada e eu creio que todos aqui também, né, ficaram, né, porque o trabalho deles foi bênção aqui, né. Com eles aqui trabalhando, foram vidas que renderam aos pés do Senhor, vidas que vieram para a igreja, vidas que batizaram, vidas que foram impactadas pela vida deles, têm saudade, choram por eles até hoje. Então não temos como falar. Foi uma coisa maravilhosa que eu com 60 anos, nunca tinha visto na minha vida. E eu fiquei muito feliz deles estar aqui. E a minha vontade é que eles sejam de volta aqui em nosso Vila Calixto de novo. Mas nem tudo são flores. Vivemos em um tempo em que muitos jovens estão sofrendo em silêncio, carregando dores profundas, travam batalhas invisíveis e muitas vezes não encontram espaço para pedir ajuda. É por isso que o trabalho missionário é tão urgente. Porque onde a dor cala, a presença do reino precisa falar. Agora quero contar para vocês um testemunho de um irmão
que não quis se identificar por motivo do assunto ser muito sensível, ser assunto de suicídio. E nós, vindo de um determinado local após um culto, eu me deparei com ele na rua e Deus me incomodou de eu conversar com ele naquele momento e pedi a ele que ele pudesse estar mais junto de nós, ir para minha casa para a gente conversar. E ele relatou que não, estava muito desanimado, não ia. Naquela noite, ele já tinha desistido. A carta de despedida estava escrita, a decisão tomada. Mas antes que o pior acontecesse, o céu se moveu de forma sobrenatural. Deus tocou no coração dos jovens radicais e eles começaram a orar pela vida daquele jovem, mesmo sem saber ainda o motivo. Foi nesse exato momento que ele viu a mensagem do pastor e decidiu ir até a igreja, mas algo o impedia de entrar lá. E ele veio aqui. Eu abracei ele lá na rua, debaixo de chuva. Ele entra aqui dentro dessa igreja e a gente começa a orar pela vida dele, clamar a Deus juntos. E onde ele ali pôde abrir o seu coração, falar das mágoas, das tristezas, das lutas, das perdas, das decepções que ele viveu, Deus de infância. E ele estava disposto em todo momento a tirar a sua vida, abre o seu coração, fala de uma carta e apresenta uma carta já para a sua família, que ele já tinha deixado a carta pronta. Ele mostra a carta para a gente, despedindo da família. E nós clamamos pela vida daquele rapaz. Ele abre o seu coração, aceita Jesus aqui. Já era aproximando as 2 horas da manhã. E ele vai contar das mágoas, da tristeza com as pessoas e também algo que ele se perguntava do próprio Deus. Por que Deus fez algo com ele e ele sofria tanto? E a gente pôde falar do amor de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus para curar, para libertar, para tirar dele aquele peso, aquela maldade que estava ali no seu coração, aquela voz dizendo para ele se suicidar. Ele dizia que tinha uma outra voz que falava assim: não faça isso. E em todo o tempo uma voz dizia: você tem que suicidar. E uma voz dizia para ele não fazer. Enquanto os céus se moviam em oração, uma guerra silenciosa acontecia dentro dele. De um lado, uma voz dizia que era o fim. Do outro, um sussurro insistia: não faça isso. Entre o desespero e a esperança, algo mais forte falou mais alto. Eu queria tirar minha vida. Eu tinha deixado na carta, deixando para minha família que eu estava aguentando mais, estava tentando desistir da vida. Aí o pastor Ronaldo me chamou para me conversar, aí ele contei tudo para ele o que estava acontecendo. Ele me ajudou, os meninos radicais me ajudou também. Se não fosse por isso, o Ronaldo não sei o que estaria acontecido. Aí eu comecei a conversar com ele, aí ele pegou e falou assim: não, vou aí conversar, pode? Falou umas 3 a 4 vezes por dia. Aí eu falei: não, pode vir. Aí foi as meninas, eu fui lá, ele orou pra mim, conversou. Eu comecei a vir na igreja, depois eu desisti de novo. Aí, porque se a gente não pensar só nós, a gente só faz essa loucura. Mas o pastor me ajudou, comecei a caminhar um pouco. Foi a bênção. Hoje esse jovem tem esperança e sabe que Deus mudou sua história, mas a caminhada continua. A depressão não desaparece da noite para o dia. Ela exige cuidado, escuta e acompanhamento. E é isso que a PIB Calixto tem feito. Caminha com ele, ora por ele, sustenta e cuida. Porque amar também é permanecer. E essa obra não parou por aqui. O Reinaldo, ele continua a fazer um trabalho com esse jovem. Ele está sempre se preocupando, mandando mensagens, procurando saber se está tudo bem, se ele precisa de alguma coisa. Então, assim,
Ele é um jovem muito amado pela nossa família, muito amado pela igreja. E graças a Deus, louvo a Deus pela vida do pastor também, que é um servo do Senhor que tem se preocupado muito com a juventude nos dias de hoje, porque a gente vê que não está sendo fácil e os jovens são alvos muito fáceis, então ele tem essa preocupação e nesse caso do nosso irmãozinho em especial. Então a gente continua nesse trabalho, a obra não é nossa, é do Senhor e eu creio que através desse testemunho outras vidas também possam estar rendendo aos pés do nosso Senhor. E se você jovem, por algum momento já passou esse desejo no seu coração, na sua mente, ou você tem esse desejo ardendo em seu coração, procure alguém para estar auxiliando você, para estar se aproximando de você. Não deixe se levar por esse tipo de pensamentos negativos. São obras malignas e a gente sabe que o preço pelas nossas vidas foi um preço muito alto que foi pago, o sangue de Jesus derramado. Então, você jovem, procure alguém perto de você, alguém de sua família, ou um especialista, abra o seu coração e principalmente dobre o seu joelho, vá ao encontro do Senhor Jesus, porque só o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, que nós possamos nos entregar cada dia mais ao Senhor, porque só Ele tem a solução para as nossas dificuldades. O que vimos aqui é só uma parte do que Deus está fazendo. O trabalho missionário em Calixto continua firme, corajoso e cheio de fé. Mas os desafios também permanecem. Carência de recursos, distâncias difíceis, batalhas emocionais e espirituais. Mesmo assim, os missionários seguem, porque acreditam que cada vida vale o esforço. E porque sabem que onde há uma alma clamando, ali Deus quer agir. O sonho que temos é de revitalizar um templo batista que se encontra numa comunidade de São Paulino, onde ali aquela igreja foi implantada há aproximadamente mais de 70 anos e há algumas décadas essa igreja se encontra fechada. E nós vendo ali famílias a serem encontradas pela palavra do Senhor, uma porta aberta naquele local. O nosso sonho é de nós conseguirmos agora revitalizar aquela igreja, abrindo ali uma congregação, um ponto de culto, para que a palavra de Deus chegue até aquelas pessoas e que nós possamos fazer o ídolo do Senhor, de levar a mensagem, a palavra e também resgatando a memória daquele lugar, que quantas vidas já se passaram por ali, quantas histórias de conversões, quantas histórias maravilhosas que nós temos daquele local. Então, esse sonho está no nosso coração agora, muitas famílias na proximidade e para que possam usufruir daquele tempo aberto para ser bênção na vida delas, um canal de bênção e também um canal para levar o Evangelho a todas aquelas pessoas. Quando eu entrei pela primeira vez naquele templo e vi tudo abandonado, tudo sujo ali por décadas, eu entristeci muito meu coração, confesso, fiquei muito entristecida com a cena que eu vi ali. E começou a passar muitas cenas na minha mente, imaginando aqueles bancos cheios de pessoas ali cultuando o Senhor, imaginando crianças ali, imaginando vidas ali, se entregando a Jesus, aceitando Jesus ali naquele local. E quando eu entrei ali pela primeira vez, foi um choque muito grande, tristeza, tomou conta do meu coração ao ver, a cena da forma que está ali. Então, esse sonho tem crescido dentro do nosso coração e em nome de Jesus nós vamos conseguir revitalizá-lo. Não vai ser fácil, é desafiador, mas nós temos segurança em Cristo e nós sabemos que as portas que Deus abre, homem nenhum pode fechar.
Então a obra é do Senhor e ela não vai parar. Você pode ser resposta de oração que a população de Calixto precisa. Você pode fazer parte desse sonho que tem transformado histórias. Ore, doe, contribua. O trabalho dos missionários batistas mineiros não para. Como são muitas atividades desenvolvidas em Calixto, nós continuamos no próximo vídeo com um testemunho impactante.